Fala pessoal do nono ano, mais uma atividade de história aqui para vocês e mais um vídeo procurando ajudar vocês. Nessa semana continuamos falando sobre imperialismo, que vocês já sabem o que vocês são dotados de sabedoria suprema e entenderam tudo da atividade passada. E dessa vez nós abordamos uma questão sobre o que embasa, o que dá respaldo àquelas atividades que os países europeus estavam fazendo enquanto imperialistas, e os Estados Unidos também. Porque no momento em que um país imperialista dominava o outro, tanto culturalmente quanto através da guerra mesmo, da invasão direta, da dominação do território, principalmente dos territórios africanos, eles se julgavam no direito de fazer isso, porque pela ciência da época se acreditava, principalmente os europeus acreditavam, que eles eram superiores aos outros povos por causa de uma questão. Vocês já devem ter ouvido falar de Charles Darwin. Ele foi o cara que elaborou a teoria da evolução das espécies, que é aquela teoria que diz que nós viemos lá desde protozoários e depois espécies anfíbias que foram saindo das águas e indo para a terra, evoluindo até chegar nos primeiros primatas e símios, e por fim esses primatas e símios evoluírem para os seres humanos que nós somos hoje. Essa evolução se dá através da adaptação desses animais ao meio em que eles vivem. Então eles vão desenvolvendo novas habilidades, o seu corpo vai se transformando ao longo de várias gerações para conseguir sobreviver e para conseguir continuar se reproduzindo. Isso acontece com todas as espécies, com todos os animais, e segundo Charles Darwin, através de pesquisas que ele fez, de cadáveres, de fósseis que ele descobriu e analisou, isso também aconteceu com o ser humano. Essa teoria ela se tornou muito forte no século XIX e XX, mas a partir daí se criou o conceito de raça, que existem diferentes raças de animais. E principalmente um primo do Charles Darwin pegou essa teoria e aplicou aos seres humanos, como se entre os seres humanos existissem diferentes raças, não diferenciando, por exemplo, o ser humano do cachorro, são raças diferentes, mas entre os próprios seres humanos, entre os brancos e negros, entre os amarelos, que como são determinados os asiáticos e os indígenas, existissem diferenças de evolução, que os brancos principalmente os brancos europeus, seriam mais evoluídos que todas as outras raças e por isso eles deveriam dominar o mundo. Era o destino desses brancos dominarem todos os outros povos, porque eles eram os mais evoluídos. Era a própria determinação da natureza, e isso se chama darwinismo social. É pegar lá a teoria do Charles Darwin, que dizia uma coisa sobre animais e a diferença entre animais de diferentes espécies, e aplicar aos seres humanos. Essa é a base, por exemplo, do racismo atualmente, desde o século XX até agora. É dizer que os negros e os asiáticos são mais pobres, os indígenas também, porque eles são menos evoluídos. Então eles merecem ser mais pobres, eles são pessoas inferiores naturalmente. Isso é darwinismo social. Isso foi muito forte, justificou a atitude de muitos desses impérios. No começo, esses impérios apenas justificavam o domínio deles sobre os outros povos. Mas com o tempo, esses povos foram se rebelando, não gostavam de ser dominados pelos países imperialistas. Então surgiu também a teoria da eugenia, que não bastava dominar esses povos menos evoluídos, eles deveriam ser exterminados, para que não houvesse a chance deles se juntarem com os brancos mais evoluídos e assim degenerarem a raça mais evoluída pela miscigenação. Isso foi muito forte, essa teoria da eugenia foi muito forte em dois países que a gente já ouviu falar muito. Primeiro no Brasil, sim, a miscigenação lá no surgimento da República do Brasil foi condenada e foi desestimulada. Essa é uma das causas, por exemplo, que
que os imigrantes europeus vêm para cá, para embranquecer o Brasil e eliminar todos aqueles negros que vinham desde a escravidão. E também foi muito forte na Alemanha nazista. Vocês sabem o que aconteceu, já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar, a gente vai falar sobre ela nas próximas atividades mais para frente, certo? Então, toda essa questão aí do darwinismo social e do imperialismo, vocês vão dar uma lida num texto bem curtinho e vão fazer uma atividade que é um pouquinho mais longa. Que é o seguinte: primeiro vocês vão analisar essas duas propagandas aqui que são do século XIX. Uma propaganda de marca de alvejante e uma propaganda de sabão. Analisem bem as imagens, as duas imagens, e respondam ali, de que forma podemos relacionar a teoria do darwinismo social com essas propagandas? O que uma tem a ver com a outra ali? Observem os negrinhos ali na canoa. O que aconteceria com esses negros de acordo com a propaganda se eles utilizassem o alvejante ou o sabão? Para que serviria esse sabão? Certo? Na 2 ali, agora também é uma propaganda, mas uma propaganda mais recente. Propaganda de produtos de lavar-roupas, tá? Propaganda da Dove aqui, da empresa Dove, sabe? Vocês vão observar a imagem da propaganda e o que ela quer dizer, essa propaganda. De que forma você interpreta ela? É a primeira questão, vocês vão colocar ali. A segunda questão, a B ali. É possível perceber racismo nessa propaganda? Vai da interpretação de vocês. Na C, qual ou quais relações, pode ser mais de uma ou somente uma, podemos estabelecer entre essa propaganda aqui e a da questão 1 lá do século XIX. Essa propaganda é de 2017 e a da primeira questão é do século XIX, lá de 1800 e pouquinho. Qual a relação que a gente pode estabelecer entre essas duas propagandas? Então é uma questão pura de interpretação. Nós temos mais uma questão, além dessas duas. A 3. Imagine que você trabalhe numa empresa de publicidade, ou seja, que faz propaganda de produtos, e deverá vender um produto que passe uma imagem contra o racismo. Vocês têm que vender um produto lá, um produto que for, vocês inventem um produto. Pode ser um lavar-roupa, pode ser uma camisa, uma camisa com os escritos assim, enfim, produto que for. A partir disso e do aprendido nessa aula, vocês vão ter que elaborar um cartaz com imagens e uma mensagem. Então ali vocês viram, em formato de imagem, propagandas que são um tanto quanto racistas. Vocês vão imaginar que trabalha numa empresa de publicidade e fazer uma propaganda antirracista que venda também um produto. Então não é só colocar dizeres assim contra o racismo, não ao racismo. Não, vocês têm que inventar um produto e junto com esse produto uma imagem de que ele combate o racismo, certo? Vocês podem fazer um desenho na própria folha, fazer um cartaz, uma folha separada e grampear, ou fazer digitalmente ali pelo computador, pelo smartphone de vocês, pelo celular e me mandar para o WhatsApp. Só que se vocês mandarem pelo WhatsApp, vocês coloquem ali embaixo na folha, no caso da atividade, enviado pelo WhatsApp, para a professora que receber a atividade lá no dia da entrega saber que vocês realmente mandaram a atividade para mim. Eu vou ter uma listinha lá no dia com quem mandou até a quinta-feira, certo? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, não deixa de fazer a atividade, pelo amor de Deus, se esforce. Se está com dúvida, não entendeu, me chama no WhatsApp, eu te explico. E até a próxima atividade. Aguardo as respostas de vocês por quem for mandar lá pelo WhatsApp o seu cartaz, certo? Tchauzinho.